E aí, pessoal, voltei. Esse vídeo vai ser muito gostoso de fazer, finalmente fazer, porque eu já tô querendo fazer esse vídeo há muito tempo. Já faz muito tempo que ele tá na gaveta e aí agora finalmente vai sair. E aí eu vou falar um pouco sobre a minha história com TI, sobre as decisões que eu precisei fazer ao longo da vida, de carreira e o que a IA fez eu pensar sobre o futuro do meu trabalho. ahm, e quero dar uma filosofada sobre isso. Por quê? Porque eu acho que tem muita discussão burra rolando, tem muita gente muito boa falando coisa muito relevante sobre. O Lucas Montano, né, vocês mandaram um vídeo incrível, assim, bate até um calorzinho, assim, e, e aí eu quero falar sobre, assim, finalmente terminei a biografia do Warren Buffett e é um livro incrível. E recomendo. Mesmo que você não queira dedicar sua vida a conhecer investimentos, eu acho que a biografia do Warren Buffett é uma biografia que vale a pena ser lida. Até para você não sair comprando Banco Master e essas coisas aí, né? Tem um outro vídeo sobre isso também que em algum momento deve sair. Ó, tô tentando, né? Tô indo. Tô me recuperando de surtos aí e a gente vai seguindo a vida. Essas mangas arregaçadas aqui não é só porque eu tô me achando gostoso porque eu tô indo pra academia, não é isso. Eu tô com calor. Ahm, e ahm, a demência da minha irmã tá avançando a passos largos. E recentemente ela tem ficado muito na janela olhando pra dentro do meu quarto. E isso tem me incomodado bastante. Eu converso com ela, eu tento ser o mais gentil e o mais compreensível possível. Mas o que aconteceu é que eu fechei a janela aqui e isso tá cortando a coisa mais gostosa que essa casa tem, que é essa corrente de ar maravilhosa que passa pela casa inteira. Então eu tô com um ventiladorzinho aqui não são braços musculosos para atrair view, muito pelo contrário, eles estão branquelos e tem uma diferença enorme entre o meu braço e o meu antebraço, porque eu só ando de camiseta na rua, então essa diferença de cor aqui, ela tá bem ridícula. Ahn, Vamos para 1991. 1991. Em 1991, existia o MS-DOS e eu tinha 11 anos. E eu falei no vídeo anterior que minha família não me comprava nem videocassete, que gerar um computador naquela época e eu era fascinado por computadores. E eu queria muito ter um. E eu pedi muito, eu insisti muito para que eu tivesse. E nunca ganhei. Né? Assim, essa coisa de saber, de ter certeza absoluta que dinheiro não era o problema, me deixava muito triste. E aí, assim, enquanto todos os meus amigos eles brincavam de MS-DOS, eu ia para a biblioteca pública e ficava lendo, né? Porque eu não aguentava ficar em casa. Eu tô ficando velho, tão velho, mas tão velho, que eu tô repetindo as mesmas histórias que vocês já estão de saco cheio de escutar, mas é o preço, né, de se envelhecer. O contrário disso, né, não seria tão bom assim como ficar repetindo história. Ahm, a impressão que eu tinha é que o mundo inteiro ia andar e eu ia ficar para trás. Aprendam, jovens gafanhotos. Porque esse medo que você está sentindo de não é novo. E essa bolha que vai estourar no mercado financeiro de também não é nova. Então, se você escutar as minhas historinhas e ler a biografia do Warren Buffett, talvez traga um pouco de paz assim pro seu coração. Ou não, né? Vai saber. Mas a impressão que eu tinha é que, assim, cara, os computadores estão se popularizando. As escolas melhores, elas já têm um laboratório de computação. Os meus amigos, eles estão fazendo cursos de computação. E o mundo vai andar e eu vou ficar para trás porque a minha família não quer me dar um computador porque eu não mereço. E aí eu vou na casa dos meus amigos, porque eu preciso aprender o que eles estão fazendo. Eu preciso ver o que eles estão fazendo, pelo menos para a hora que eu tiver eu conseguir pegar a carruagem. E, e nessa época eu conhecia desenhistas profissionais. E esses desenhistas profissionais, eles estavam
desesperados porque o mundo ia acabar, porque agora o MS-DOS ele tinha o Banner Mania. O Banner Mania. E o Banner Mania era um programa que você abria lá por prompt e você escrevia a mensagem que você queria e ele tinha dezenas centenas de... Como que é o nome disso, meu Deus do céu? Não é frame, é de... vocês que são da área aí me falem o que é isso. De modelos. Ele era o Canvas da época. E aí os desenhistas... Olha que design futurístico, né? No futuro todo mundo vai escrever assim, né? E na época, os desenhistas, projetistas que trabalhavam na Volkswagen falavam assim: nossa carreira acabou, porque agora o computador vai desempregar todo mundo. Porque onde já se viu um negócio desse aqui que leva 5 horas criativas e mais 2 de execução para fazer, ele tá fazendo e tá imprimindo ainda por cima, né? Porque imprime um barulho assim de uma impressora de fita que saía uma faixa de metros assim que você podia colocar onde você quisesse. Então, olha, tudo isso daqui foi feito com o Banner Mania, acabou para os desenhistas. E eu olhei para isso daqui e eu falei, cara, é fácil aprender a mexer nesse programa. Já aprendi só de olhar e, e não vai parar por aí. Ou seja, na época tinha uma galera fazendo curso de computação. E na época também estava surgindo o Windows e as coisas estavam avançando muito rápido. Do 286 para o 386 para o 486, as versões de sistema operacional, as novidades. E eu olhei para isso daqui e eu falei, as coisas elas vão continuar avançando rápido. E eu via o modelo dos cursos de computação e eu via que era todo mundo muito técnico e que tinha muita gente aprendendo a fazer exatamente as mesmas coisas com comandos. Galera digitando freneticamente comandos de MS-DOS, criando diretório, apagando diretório, formatando, fazendo um monte de coisa. E aí, como eu via nas escolas uma produção em massa disso, porque eu não tinha curso de computação, né? Porque você não tinha computador, isso tudo pra quê? Mas aí eu acompanhava apostilas e via o pessoal fazendo as coisas e falava, cara, a impressão que eu tenho é que tudo que está sendo estudado aqui vai ser perdido nas próximas gerações. Né? Porque a galera que está fazendo processamento de dados agora, ela vai ficar com um conhecimento desatualizado, porque né, os caras estavam fazendo o quê? Basic no PC da Gradiente lá. E mais ou menos nessa época eu fazia o que eu tinha condições de fazer e eu ficava estudando. E aí o que eu percebia? Eu percebi que como eu lia muito, eu melhorava as minhas habilidades de oratória cada vez mais. E como eu lia muito, eu conseguia conversar e convencer pessoas cada vez melhor. E porque eu era obrigado a me expor ao ambiente religioso, eu ia pegando a técnica dos religiosos e ia me tornando muito habilidoso. Eu poderia ser esse nojentinho do filhote de Bolsonaro aí que tá para ser eleito, por quê? Porque na hora que eu falava lá, como eu lia muito, eu falava bem, e como eu falava bem, eu atraía muita gente. E aí, nesse negócio de organizar pessoas, eu começava a ter ideias e começava a delegar funções e falava, faz um negócio assim, vamos fazer um negócio desse jeito. E aí eu percebia que para execução, você tinha muita gente pronta para fazer, mas o pessoal ficava pensando tanto na técnica e dominava tantas maneiras diferentes de fazer o negócio que quando eles precisavam pensar no que dizer, não sabia. Né? Então, desse MS-DOS Banner Mania aqui que eu tiro o meu mantra de que não adianta você saber falar 5 idiomas e não saber o que falar. Você pode ficar estudando um monte de idioma e você aprende um monte de idiomas e você souber falar todos esses idiomas e não souber o que falar, igual o troglodita lá, tetraglota, que viaja o mundo inteiro falando russo e seduzindo todas as mulheres. Ele contrata as meninas para darem um sorrisinho para ele quando ele começa a filmar e fala sempre a mesma coisa, fala tudo com uma eloquência enorme e você fala, nossa, o método desse cara funciona, eu vou comprar o curso dele. Nem o idioma o cara fala.
Mas quando fala também, as falas ensaiadas, só fala bosta. E aí você, né, quer dizer, não adianta você saber falar 5 idiomas e não saber o que falar. E eu tirei muito disso dessa época, porque eu conheci um monte de gente, e parece dor de cotovelo, né? De quem tem inveja de quem consegue, porque na época eu não tinha o computador e não podia conseguir. Eu falava, galera, tem alguma coisa muito errada com isso daqui, porque tem muita gente que sabe fazer banners de 3.000 jeitos diferentes, mas não sabe o que pôr no banner, porque não tem uma ideia que queira transmitir para uma grande massa. Ah, e aí eu tô vendo que vocês estão se preocupando muito com o formato e não estão se preocupando com o conteúdo. E no fim, você só quer fazer esses banners aí para se comunicar com um grande número de pessoas. Enquanto na época eu estava treinando oratória e a palavra direta para para uma grande quantidade de pessoas fazia muito mais diferença. Então, até hoje, se eu começar a aplicar aquelas técnicas que eu aprendi naquela época e fizer um outro canal onde eu visto o personagem, represento uma figura engajadora, né, falo as coisas que funcionam, talvez eu consiga falar de maneira bastante convincente e que atraia muita gente, mas aí eu teria que ser muito filha da puta e eu não consigo ser essa pessoa. Eu vivo repetindo isso recorrentemente no canal, porque nessa época aqui eu tive muita prova, assim, né, de que seria viável, seria possível. E por que eu tô falando isso? É porque desde então, com os Windows, com as novas tecnologias, quando veio o Adventures.com, eu percebi a mesma coisa que o Yahoo. Ele estava dizendo 300 milhões de coisas de 300 milhões de diferentes formas e abrindo 300 milhões de espaço para 300 milhões de pessoas fazerem fora as caso elas quisessem e não estava preocupado em como que eles iam monetizar isso e como que eles iam, de fato, conectar e sustentar pessoas. Então, essa burrice, o Lucas Montano falando que ele paga $200, mas na verdade ele gasta 800, e que ele tá quebrando a empresa que vende o negócio para ele, que só não quebrou até agora porque tá trabalhando com dinheiro de investidor imbecil, esperançoso, é, eu olhava pro Yahoo e falava, meu amigo, como que o Yahoo vai dar certo se ele gasta tanto dinheiro assim? Tudo bem que ele vende um monte de propaganda, de anúncios e tal, mas como que ele vai crescer se ele gasta tanto dinheiro assim com coisas que um monte de gente tá fazendo de graça por amor? Aí tá dando certo. E aí quando você lê a biografia do Warren Buffett, o que você percebe? Ele não fala sobre IA no livro dele, mas a biografia fala muito sobre esse ponto com. Por quê? Porque ele tinha um ganho estratosférico na bolsa, mas aí quando chegou a bolha das .com, o ganho das .com dava baile nele. Então todo aquele ganho que ele tinha com empresas de verdade, que era uma coisa fenomenal, porque ele sabia ler balanço, ele comprava influência, ele nunca admitiu, ele jamais admitiria na biografia dele que ele comprava influência e informação privilegiada. Mas participando de tantos boards, estudando tanto, ele sabia o que comprar, mas mesmo na economia real, com excelentes compras, usando toda a influência que ele tinha na época, a rentabilidade dele perdia para as .com. Por quê? Porque as .com subia para sempre, subia 1000% no mês. E aí todo mundo falava, Warren Buffett é um bosta de investidor, porque ele ganha 100%, enquanto a gente ganha 1000% nas .com. Que é a mesma coisa que comprador de NVIDIA, de OpenAI, fala lá, você é retardado de ficar comprando esses bancos do Brasil aí, porque eu ganho muito mais com isso daqui que eu compro, que são as empresas de IA. Só que é uma coisa que não é velha. As .com, elas todas as empresas faliram, todas aquele, não todas, mas todo aquele dinheiro que supostamente existia, porque era previsão de lucro futuro trazido a valor presente, tudo isso derreteu, mas a internet não, a internet ela só cresceu. E hoje a IA já está madura o suficiente para a gente entender que ela nunca vai passar de um autocompletar, mas que é um autocompletar fodaralho pra cacete, e que ele não vai deixar de fazer parte da nossa vida. O Lucas Montano diz que porque o custo por token ele tende a cair muito e aí a coisa tende que em algum momento o Lucas Montano vai ter que pagar R$ 800 de mensalidade para usar uma das IAs que ele usa,
e aí ele vai se dispor ou não, porque ele vai estar gerando riqueza para isso ou não. Mas aí um monte de gente não vai ter nem 200 para pagar, e quanto mais 800, porque o preço vai subir. E as pessoas vão falar, realmente, a IA é uma ferramenta maravilhosa, muito evoluída, para quem tiver condições de ter acesso, mas esse acesso não vai ser para todo mundo, mas a gente sempre vai dar um jeito com esses DeepSeek aí da vida. Porém, independente do negócio que se estabeleça aí, do equilíbrio de monetização, lucro, expectativa, independente de tudo isso, a IA vai continuar aí. E a IA, ela vai continuar aí, inclusive na música. Isso a gente já tem como perceber. E aí, eu gosto muito de escutar o Rick Piaro falando sobre música. Cara, é uma delícia, porque música é uma coisa que eu não manjo. Por meus traumas de infância. E porque música, geralmente, para as pessoas é uma coisa que aproxima. E música, para mim, sempre foi uma coisa que isolava. Né? A música era sempre uma maneira de me manter quieto para não atrapalhar na música clássica que estava rolando dentro de casa. E engraçado, porque o meu pai, ele até tentou, ele até, né? Ele fez o melhor que ele podia, tadinho. E aí, um dia ele falou, eu vou te ensinar violão. Só que aí ele passava as lições e falava, volta aqui quando eu tiver perfeito. E eu treinava e voltava e ele falava, não tá perfeito ainda, treina de novo. Não tá perfeito ainda, treina de novo. O meu pai fez comigo o que eu não aceito que as minhas professoras de chinês façam. Olha que interessante isso. Olha como a gente é para sempre escravo dessa criança que tá aqui dentro. E aí o meu pai, e aí eu voltava lá, e ele falava, tá bom, agora faz esse aqui, ó. E aí era mais difícil. Aí eu voltava na semana seguinte, não tá bom ainda. E voltava na semana seguinte, não, continua na mesma lição, que tem que melhorar. E aí o que eu diria pro meu pai, se eu pudesse voltar agora, seria, eu nunca vou melhorar, porque o que faz eu melhorar é a tua presença corrigindo os meus erros. Lição 1, 0. Lição 0 de conservatório. Tan, 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 tan. Né? Dedilhado, assim, né? Você tem que estar do meu lado, você tem que ver o erro que eu cometo, você tem que corrigir e me dar um exemplo melhor. Isso é o que eu faço com a Lana. Você fez um K, ficou parecendo um R, faz de novo. Não, esse daqui, nossa, esse daqui tá bonito, hein? Esse daqui tá horrível, apaga e faz de novo. Não, você consegue melhor do que isso aí, vamos lá, filha. Parabéns. Isso faz a criança aprender. Isso faz a criança aprender. Se eu chegasse pra Lana com o livrinho do Chico Bento de caligrafia que ela tem e falava, escreve tudo e me traz a semana que vem, não ficou bom, apaga e faz tudo de novo, a Lana chegaria aos 15 anos com uma letra horrível, porque ela jamais desenvolveria isso. Mas porque eu fico do lado dela o tempo inteiro, porque eu negocio, porque eu barganho, porque eu cuido, porque eu elogio, porque eu corrijo, porque eu mostro a diferença das primeiras vezes que ela escreveu para o que ela escreve agora. Ela tá olhando pro trabalho dela e tá falando, nossa, minha letra tá melhorando e eu tô conseguindo fazer mais rápido. E meu pai me elogia, nossa, agora eu quero. Eu tô chegando na escola, eu tô escrevendo mais rápido e melhor do que todo mundo, agora eu quero, eu consigo, vou fazer. Vou fazer. Se o meu pai fizesse isso comigo naquela época, muito provavelmente eu seria um tocador de violão clássico. E eu não estou culpando meu pai, eu estou dizendo, eu estou ensinando vocês a cuidarem dos filhos de vocês. Aí. Porque o meu pai fez o melhor que pôde, sendo traumatizado de guerra do jeito que ele era e tendo perdido a esposa dele de maneira inesperada e passando os perrengues que ele passava com a minha madrasta. E por que eu dei essa volta toda, meu Deus? Eu falei que esses vídeos de hoje eles seriam para mim e não para vocês, né? Vocês já estão preparados para isso, então foda-se. Pois bem, o Warren Buffett ele me fez entender que a IA vai continuar aí, e essa IA ela tende a evoluir, e Rick Piaros eles tendem a ficar putos, putos, putos. Então, o título do vídeo do cara, I'm sick of this shit. E aí ele fala, tem uma música aqui que tem milhões de reproduções, e ela tem pouquíssimos seguidores, e aí ela faz um vídeo dizendo que ela é de verdade, e aí tem uma parte do vídeo muito legal, que ela fala, tá dizendo que eu sou IA, mas eu me sinto muito real, e aí ele vai dizer coisas interessantes do tipo, tá, é possível que ela seja de verdade, é possível que frames de porta desapareçam assim do nada, mas é unlikely. É, ele mostra em alguma parte, assim, o frame da porta desaparecendo, assim, né? E ele fala, é possível, mas é improvável.
É improvável. E aí ele levanta uma série de questões a respeito de ética, de quando é que a gente vai ficar desumanizado, porque, por exemplo, a IA ela tá olhando para toda a música que já foi produzida e tá produzindo música. Aí ela tá produzindo um monte de música ruim. E aí a próxima vez que a IA rodar, ela vai pegar todas as músicas de verdade que existiram e todas as músicas criadas por IA e vai bater no liquidificador e por estatística ela vai fazer uma sequência que faça sentido com o autocompletar, fodaralho dela e vai sair uma outra música. E aí a música ela tende a ficar cada vez mais Frankenstein, a menos que as pessoas saibam muito bem o que pedir no prompt. Um, e aí ele diz: eu quero saber quando a música for criada por IA, porque eu tenho direito, porque eu sou como várias outras pessoas que falam: eu não quero essa merda. E aí eu falei: cara, o que eu penso sobre isso? E o que eu penso não tem que ter nada a ver com o que você pensa, e você não tem que concordar comigo. Não, mas a gente precisa pensar sobre isso, é importante a gente pensar sobre isso. E aí, no momento em que eu estava escutando ele falando e pensando o que eu penso em relação a isso, qual a minha opinião sobre isso, eu lembrei do vídeo que eu tenho ensaiado aí para falar sobre Senhor dos Anéis com vocês e sobre algumas coisas que eu já falei em algum lugar, mas aí já esqueci também, eu vou ter que repetir de novo. Ahn, e aí, do nada, escutando esse cara falar, eu desenterro uma memória aleatória de uns 20 anos atrás, deu cansado, depois de trabalhar, assistindo uma novelinha ridícula japonesa. Ridícula, ridícula, ridícula. Porque assim, a história era de uma. Pensa numa mãe, dona de casa, né? Homestay wife, sem porra nenhuma a fazer, com aqueles problemas de gente rica. O Japão já foi outro. E aí a filha dela, que é uma tampinha, a menina deve ter uns 5, 6 anos, assim. Deve ter menos. É menor que a Lana hoje. A menina já tem uns 4, 5 anos. E aí essa menina se apaixona por um menino. E aí ela pega um negócio que ela vai dar pra esse menino. Só que aí o menino se muda pra uma outra província, longe pra um caralho. E aí essa menininha, ela adoece. Por quê? Porque ela não conseguiu se despedir do menino e dar o presente que ela queria dar pra ele. E na época o meu japonês era horrível, mas aí essa mãe, ela ficava falando de um tal de Hatsukoi. Hatsukoi, Hatsukoi, não, mas é o Hatsukoi dela, e tem que ir atrás porque é o Hatsukoi dela, e tem que ir lá falar com ele, a gente tem que pegar um bilhete de trem pra viajar, porque ele é o Hatsukoi dela. E eu falava, mas que merda é essa, né? E Hatsu é de sair, e Koi vem de amor, né? E aí eu cheguei no trabalho e comecei a perguntar dessa porra, dessa novela aí. Todo mundo tirou muito sarro da minha cara, né? E eu lembro do Nakatsu até hoje. Ele era um sotaque bem da roça, um cara que falava Arren, Arahen. E aí no momento em que ele cansou de me zoar e no momento que tava só eu e ele, ele veio me explicar que porra que é essa e por que que a novela fazia sentido. Cara, que memória gostosa, assim, desenterrar isso. E aí ele falou, e pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com sexualidade, e você, talvez adulto, talvez se identifique, talvez você também desenterre uma memória. E você também, talvez, fale, caralho, que coisa foda. Talvez. E ele fala assim, não tem nada a ver com sexualidade, mas o amor, ele spawna, assim, né, na sua vida. E quando ele spawna, ele te toca pra sempre. Anos depois, aquela menina que canta a música do Titanic, ela falaria Love can touch you one time and last for a lifetime. É isso a letra? Love can touch you... pode te tocar uma vez e durar pro resto da vida. E ele fala, essa primeira vez ela é muito forte, e ela gera referências pro resto da vida. E ela vai ser a base das outras vezes. E para uma criança que não entende ainda esse amor, se ela não consegue expressar isso, isso pode fazer muito mal para ela. Por quê? Porque na novelinha, se ela tivesse dado presente para ele e se despedido dele, ele iria embora, ela ficaria triste, ela ficaria bem, e pro resto da vida ela falaria, pelo menos eu me despedi, pelo menos eu dei o presentinho e tá tudo certo. Então esse ciclo está encerrado.
E aí eu sigo com a minha vida. E muito tempo depois, quando ela se apaixonasse de novo, e aí não seria mais o Hatsu, né? Porque não seria a primeira vez, ela já estaria pronta para viver esse segundo amorzinho da vida dela e seguiria com a vida dela. Mentalidade japonesa. Então, assim, cultura japonesa não é só lixo, não é só Takaichi, né? Tem coisa boa aí no meio também. É foda, assim. É experiência, é psicologia de séculos de empirismo. E ela fala, mas se você quebra isso, esse despertar do amor de maneira muito abrupta e não dá um fim para isso, é, o que acontece? Quando chega o segundo amorzinho, o primeiro tá lá aberto. Quando chega o terceiro amorzinho, o primeiro tá lá aberto. Quando chega o quarto amorzinho, o primeiro tá lá aberto. E aí você compara o segundo com o primeiro, o terceiro com o primeiro, o quarto com o primeiro e nunca tá bom. Por quê? Porque você criou uma Mônica na sua vida, né? E você fala, nossa, ninguém é melhor do que a Mônica. Aí você conhece a Liz, mas a Liz não é melhor do que a... Quer dizer, você fica pra sempre preso num negócio. Você fala, caralho, como que eu saio daqui? Então, não tinha nada a ver com sexualidade, não tinha nada a ver com a possibilidade deles formarem um casal. Não, a menina tinha 4, 5 anos, porra. Mas é que a tristeza dela era de não entregar e a mãe dela comprou essa missão. Falou, você vai entregar essa porra sim e você vai dar tchau pra ele sim, porque ela tava triste, comprou um negócio pra dar, pra ser despedida. E ela falava, como é primeiro amor, eu tenho que ir lá e resolver essa porra. Entenderam essa ideia? Agora a gente vai pra uma outra ideia. A gente vai pra uma outra ideia. Véio falando de música de adolescente. Não tem nada mais véio do que véio falando de música de adolescente. Vocês já viram véio falando de música de adolescente? Esse lixo que vocês escutam aí, na minha época que era bom. Era Beatles, era Pink Floyd, era Aerosmith. Na minha época que era bom era Guns N' Roses. Agora os velhos já estão falando assim, na minha época que era bom era Linkin Park. E aí o Linkin Park tá unindo gerações, né? Porque aí a galera de hoje tá falando assim, isso aí mesmo, porra. É Linkin Park. Desculpa, me empolguei. Então, a tua avó fala que as suas músicas não prestam porque o bom é Roberto Carlos. E você fala pra menina de agora que sei lá, a celebridade atual não presta. Você, meio velha, assim, da minha idade, você fala pra sua filha que Taylor Swift é uma merda. Por quê? Porque bom mesmo é Spice Girls. E que merda é essa? Essa merda chama Hatsukoi. Significa que no momento em que você descobriu um sentimento, você tinha uma trilha sonora na qual colar ali e essa música grudou na sua alma. E aí, quando você escuta a música, você sente cheiro, você sente gosto, você sente uma palpadinha no seu corpo. E você fala, caralho, isso daqui diz sobre amor. Por quê? Porque essa música, ela interpreta um amor que você sentiu pela primeira vez e que não pode receber uma outra trilha sonora. Então, olha como isso é foda. E aí, agora a gente está num momento atípico da história. A gente está num momento atípico da história em que inteligências artificiais estão fazendo música. E se você é um músico de muito gabarito e muita qualidade, hoje você reconhece que essa música é uma bosta. Mas você também deve admitir que ao longo de toda a história, um monte de gente amou um monte de música bosta. Por quê? Porque a qualidade musical de latino é um lixo. Mas ele foi a trilha sonora do Hatsukoi de um monte de gente. E aí você fala, meu Deus, como que você compara a música desse vagabundo, desse latino, com a música desse cara aqui, que é uma obra de arte? A pessoa que escuta, ela não quer saber. E se ela teve o despertar dos sentimentos escutando um pancadão de funk, na cabeça dela é essa música que presta. E vai ser essa música pra sempre. E eu tô contando toda essa história porque eu acho que o Rick Beato, ele tá travando uma guerra que ele não tem como ganhar. Porque o Metallica também travou essa guerra com o Napster, falando música não vai ser vinculada pela internet, porque as pessoas preferem
música de verdade, banda de verdade, ao invés de informações binárias passando por um modem, e perdeu. E o Rick Beato, ele tá falando que os músicos eles têm que se unir contra a IA, e eu acho que ele fatalmente vai perder. Por quê? Porque com o IA, um monte de adolescentezinhos ou menininhas ou não vão criar um monte de coisa que, por motivos de os adolescentes eles criam seus próprios ambientes onde seus próprios lixos viralizam. E muita música de gente de verdade, mas muita música de IA também vai chegar no momento em que as pessoas estão descobrindo amor. E possivelmente essas músicas vão narrar o sentimento que a pessoa está tendo, vão virar a trilha sonora da vida dessas pessoas. E aí, o, 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 o Rick Beato ele vai virar um vegano no churrasco. Ele vai falar assim, mas essa música, ela é feita por IA. E aí os adolescentezinhos, eles vão virar para ele e vão falar, e daí? Entende? Que isso vale para livro também. Isso vale para livro. Quer dizer, por que IA não tá dando certo hoje com literatura? Porque os livros que ela escreve são muito ruins e são todos padrão. Hoje, quando você pega livro escrito por IA, eles são incongruentes e eles são quadradinhos, no sentido de eles seguem. Você pega 200 redações de IA, você começa a entender que tem um padrão ali, igual chatbot. Você pode criar 200 personalidades com 200 históricos diferentes. Você vai aprender a manipular aquele negócio e você vai cair num padrão. Só que isso é hoje. Então, eu acho que assim, a gente tem que falar sobre direito autoral. A gente pode até discutir e chegar no que é ético e no que é moral, mas não no que vai ditar o mundo, como o mundo flui. Eu não acho que a gente vai conseguir parar essas obras que serão feitas daqui para frente com IA, porque a IA ela vai ficar cada vez melhor e as possibilidades elas vão ser cada vez mais infinitas. Então, em algum momento, pode ser que exista um livro, pode ser que exista uma série de livros. Você já começou a ler uma série de livros que você gosta tanto, mas tanto, que o negócio tem 20 volumes e você assistiu os 20? Ou seja, talvez amanhã alguém consiga fazer o novo Pirata que Estica o Braço, One Piece. Talvez amanhã alguém invente o novo One Piece da literatura. Só que aí, ao invés de precisar de uma equipe gigantesca de pessoas trabalhando por 3 décadas, talvez uma pessoa com IA consiga fazer 300 volumes de livro em poucas semanas, sozinho. E aí a pergunta que eu vou fazer é: o que você faz com quem tiver acesso a essa literatura e conseguir formar todas as suas convicções a partir dela? Porque, afinal de contas, ela está acessando sabedoria humana. Ela está ela tá acessando um extrato, né? Um extrato de tudo que a humanidade já escreveu, colocada dentro daquele contexto que ela quer, sobre uma coisa que lhe interessa, é, feito de uma maneira para agradá-la. Porra, até como essa receita dá errado, né? Então vamos supor que eu fale assim: pega Anel de Giges, Anel do Nibelungo, Senhor dos Anéis, e escreva uma história para Lana, uma criança de. Não vai dar um livro para ela agora, né? Uma criança de 11 anos que usa aparelho e odeia usar aparelho e que. ahn, e que mora no Nordeste brasileiro. Escreve aí uma história. Aí vai lá e. Né? Aí tem um monte de figuras míticas e fantasiosas. E aí tem um anel de poder que pode ser, sei lá, um patinete do poder. Pode ser a faixa de kimono do poder. É, e aí você cria tudo de novo, mas você deixa a essência ali. Você deixa a essência da disputa, assim, a, a, a ganância por poder como uma força que sobrepuja, né, a essência da humanidade
e que escraviza todas as pessoas que se aproximam dele. E aí ela lê essa história se identificando, porque é uma menina de 11 anos que anda de patinete no Nordeste brasileiro, e aí ela começa a se engajar com personagens que a IA criou, e aí ela aprende coisas que eu aprendi de outra forma, e chega ansiosa para falar comigo sobre a disputa de poderes e como o poder corrompe o ser humano. E aí eu vou falar onde que você viu isso? Nesse livro aqui. Ah, não quero discutir com você não, porque esse livro é de IA. Será? Será que isso vai acontecer? Porque música é datada. Então, quando você vai escutar Beatles hoje, a música é boa, só que ela é datada. E não é pra gente hoje. Então não adianta sua avó falar, filha, eu vou te dar música que fala sobre amor e dar uma discografia dos Beatles pra criança. Não conversa com a geração dela e com o que ela tá a fim de escutar, com o que ela tá acostumada a escutar. E como esses sentimentos eles são expressos hoje. Então é muito mais fácil ela se sentir representada por Ana Castela. Sei lá se ela canta ou se ela só faz vídeo de TikTok. Eu acho ela engraçada, simpática. É, entende que, no fim, ah, se a IA ela servir de condutor para sentimentos que são humanos, fizer isso de maneira eficiente, de maneira que novos seres humaninhos tenham contato com esse conteúdo e descubram coisas importantes que conversam com o DAO dela, conversa com a experiência dela e faz com que ela entenda o mundo que a cerca da maneira que ela busca entender, porque essa história seria ruim porque foi feita por IA. A gente está querendo privar as pessoas de contato com de contato com conteúdo gerado por IA, porque por respeito aos escritores, por respeito ao Tolkien, por respeito a C.S. Lewis, por respeito a quem a gente não quer que essas crianças tenham acesso a conteúdo com IA. Então, a única justificativa que eu tenho para você não escutar música feita por IA, a única justificativa que eu tenho para você não ter contato com um livro de IA é porque a música é ruim, porque o livro é ruim. Agora, se o livro for bom, por que eu vou deixar de ler? Para valorizar os escritores bons que existem? Eu não estou falando da discussão moral. Eu não estou falando da ética envolvida nisso. Eu estou falando no que vai acontecer de fato. Ou você pagou a licença do WinRAR? Tá vendo que né, uma coisa é o que a gente quer que o mundo seja. Outra coisa é se você pagou a licença do WinRAR. Todo mundo sabe as maracutaias que a gente faz para economizar, para sobrar dinheiro para investir no fim do mês, né? Então, eu acho que. é, e olha que interessante. Se a escrita da IA ela se distanciar muito daquilo que é humano, essa história não vai tocar ninguém. Se a música da IA se afastar muito do que é humano, se afastar muito do nosso DAO, essa música não vai tocar ninguém. Ou ela vai ser enjoativa. Assim como as redações feitas por IA são enjoativas hoje. Agora, se um dia eles conseguirem fazer um trabalho tão bom ao ponto de nos impressionar, eu não vejo problema em a gente valorizar uma bela escrita, porque aí não terá sido a IA, terá sido o quanto a tecnologia aprendeu a refinar e a agrupar todo o conhecimento que nós mesmos desenvolvemos. Ele só é um catalisador, não é um criador de nada. É um catalisador de informações. Como que os caras vão ter que treinar esse modelo para essa inteligência artificial ser capaz de escrever uma obra-prima da literatura? Eu não sei. Mas os avanços que a gente está vendo estão provando que não é impossível fazer um monte de livro razoável. E que se você der uma boa base e um bom treinamento, talvez a partir de conteúdo muito bom e de estilos de escrita muito bom e de premissas muito boas, pode, talvez saia sim uma obra-prima que pode vir a influenciar toda uma geração. A pergunta é: e os donos das vencedoras
que vão estar manipulando todo esse treinamento. Eles não podem fazer uma literatura para pegar toda uma geração e fazer com que ela pense exatamente do jeito que eles querem que eles pensem. Aí a coisa fica séria. Então, Rick Piara, eu acho que o problema não é nem a gente lutar para acabar com o IA na música. Essa é uma luta que eu acho que não vale a pena a gente gastar energia, porque não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas o quanto a gente está concentrando poder nas pessoas que são donas de modelo e que vão poder gerar conteúdos incríveis, que vão conversar por terem acesso a dados de todo mundo, vão poder fazer um conteúdo personalizado para conseguir fazer através de música, livro, fantasia, filmes, vídeos, redes sociais, influenciadores de verdade, influenciadores IA. Como que a gente vai fazer para proteger as próximas gerações de pensarem exatamente da forma que as vencedoras dos modelos de IA, que operam com terríveis prejuízos e que não terão concorrentes, porque ninguém é imbecil de queimar dinheiro para sempre de investidor que não vai investir, que não vai existir mais. Hoje tem investidor esperançoso e imbecil. Amanhã talvez não tenha mais investidor esperançoso e imbecil colocando dinheiro para sempre em A. Portanto, amanhã talvez o Lucas Montana tenha que pagar $800 pelo modelo dele. E talvez as empresas vencedoras disso não tenham que se preocupar mais com, meu Deus, será que isso dá lucro, será que isso dá prejuízo? Talvez elas tenham que se preocupar em atender os interesses de quem as financia e trabalhar de maneira a fazer toda uma população, toda uma geração pensar de uma maneira que não vai ter Fausto que convença a Lana de que aquilo que a formou é arrombado porque veio da mão de meia dúzia de bilionário. Essa é a minha real preocupação com o IA. Não quem foi o autor do livro que ela gostou. Isso para mim não importa tanto quanto o quanto a gente não está se ligando que talvez a IA não esteja sendo feita para dar lucro. O dinheiro já vai derreter mesmo, moeda fiduciária já vai derreter mesmo. Talvez a IA não esteja sendo feita para dar lucro. Talvez a IA esteja sendo feita para ficar restrita a um grupo de pessoas que vão decidir como que as pessoas vão pensar amanhã. E que vão conseguir distorcer a realidade de uma maneira que massacres em Gaza vão continuar acontecendo, só que você vai estar numa geração que foi treinada para acreditar que a realidade é uma outra coisa e nada vai tirar isso da cabeça delas. Minha preocupação vai muito mais longe do que se a se a música já é ruim ou é boa. É isso. Desabafei tudo que eu queria. Obrigado por me escutar. Vocês me curaram de um câncer e espero que isso daqui não doutrine vocês. Eu espero que isso estimule vocês às suas próprias reflexões. Ok? Processamos 52K de madeira, estamos felizes e agora vamos para academia. Um grande abraço.